Dentro desse corpo físico, esse conhecimento faz a grande diferença. Estou falando pausadamente. Tendo esse nível de consciência, faz a grande diferença nas nossas ações. O Espiritismo matou a morte. A morte não existe. O que existe é vida além desta vida física. Isso faz a grande diferença. O Espiritismo nos dá a oportunidade de comunicar com quem já deixou esse corpo físico aqui, está do lado de lá. A única diferença, quem está do lado de lá não tem o corpo físico. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Aquele nosso amigo, irmão, parentesco, que já cumpriu o ciclo aqui, que difere é o corpo físico. Olha, para entendermos essa profundidade, para a gente trabalhar sobre mente sadia, daqui a pouquinho nós vamos dormir. Vamos imaginar o seguinte: a gente vai chegar em casa, vai colocar a roupa para dormir, pijama ou a roupa aconchegante para dormir. O espírito é o mesmo que vai dormir. Quer dizer, vai deixar o corpo lá e o espírito vai viver a vida espiritual. Recomendo fazer oração, uma prece, fazer uma autorreflexão como foi o nosso dia. Nada como uma boa noite de sono para solucionar aquilo que ficou pendente do estado de vigília aqui acordado. Amanhã cedo, a hora que a gente acordar, a gente vai tirar a roupa, o pijama, a roupa que nós dormimos, vamos colocar a roupa para trabalhar. O espírito é o mesmo, mudou o vestuário. Então vejam, para dormir é o mesmo espírito, para levantar, para trabalhar é o mesmo espírito. Acabou o dia, no nosso caso aqui, estamos aqui no Centro Espírita, deixamos aquela roupa que nós trabalhamos, tudo, estamos com a roupa adequada aqui. E isso que tem que ficar bem claro para todos nós, essa belíssima oportunidade que nós nos programamos para essa existência. Aqui eu já começo a aprofundar como construir uma mente sadia. Olha que importante eu dizer isso aqui de forma bem simplesinha. Nós não podemos voltar para mais essa existência física com todo o nosso conhecimento milenar. Nós somos espíritos de muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações. Então não dá para vir com todo o nosso conhecimento, que está lá guardado na nossa memória perispiritual. Então o que acontece? A gente faz um corpo mental. Corpo mental é a programação que nós fizemos para essa existência corporal. Se vamos casar, se vamos ter filhos, a profissão, tudo isso, esse corpo mental. Olha, corpo mental. Olha que bênção. Mas antes de chegar nesse corpo mental, nós estudamos, trabalhamos, pesquisamos e fazemos por merecer, mais uma vez, voltarmos num novo corpo físico, mas com a construção mentais que nós construímos ao longo das múltiplas reencarnações. Está claro para todos nós isso? Olha, a gente saindo daqui nessa noite, que tudo está na nossa mente. Tudo é mental. Nós não somos o que nós nos alimentamos, comemos. Nós somos o que nós pensamos, que está na nossa mente. Estou falando bem pausadamente como construir uma mente sadia. Nós temos 3 situações. Através da oração que nós fizemos, através da linha intuitiva, que é isso que eu estou falando nesse momento, não estou lendo nada, estou deixando a minha intuição sendo um instrumento da espiritualidade amiga, fazendo a leitura que eles estão me mostrando aqui para falar para vocês, ou através da influência externa. Vamos clarear que essa influência externa. Nós estávamos do outro lado lá da existência, chamada erraticidade. Lá nós pesquisamos, trabalhamos, organizamos,
e fizemos essa programação para essa existência, junto com toda a nossa equipe. Olha que bacana eu dizer isso para vocês. Para o Zé Antônio aqui, a reencarnação para mim é o perdão de Deus. Eu fiz a programação com a minha equipe, vou começar do zero nesse corpo mental. Fazendo a pausa para a gente viajar na linha intuitiva, que eu estou falando com o seu espírito. Então você adentrou novamente nessa jornada física, todo esse conhecimento está lá no nosso eu, porque é o espírito que comanda tudo isso, e nesse corpo mental que é a programação que nós fizemos. Então, o Deus que eu conheço, nós vamos ter uma nova oportunidade de recomeçar. Não é bacana a gente saber disso? Nós estamos recomeçando, só que a grande vantagem é que nós estamos recomeçando onde nós paramos. Olha, utilizando a oração, aí eu estou em sintonia com a minha equipe espiritual, que me ajudou a fazer essa programação. Certamente estou construindo mente sadia. Eu estou tendo que voltar ali no meio familiar, com a comunidade, no meio profissional, no lado de lazer, tudo, com um novo olhar. Eu estou recomeçando. E isto faz a grande diferença. Então, se eu utilizar da oração, certamente eu estou com a minha equipe espiritual, e é que é bacana dizer para vocês, cada lugar que eu tenho oportunidade de estar aprendendo, porque para mim, aprender é recordar. Para o Zé Antônio, aprender é recordar. Vamos imaginar que no dia de hoje, para a gente aprofundar na nossa mente isso, no dia de hoje, a gente vai dormir daqui a pouquinho, a gente faz uma autorreflexão, algo que eu queria realizar, não realizei. Faço a minha oração. Se eu não conseguir realizar, à noite, durante o sono, se eu me preparar, se eu relaxar a minha mente, certamente estarei com a minha equipe espiritual. Eles vão me orientar, porque talvez eu estava influenciado pelo lado externo, ainda do ter, então eu não vou repetir as mesmas coisas. Amanhã, hora que eu acordo, vem tudo na linha intuitiva, tudo aquilo que era problema, que foi durante o dia. Está bem claro para todos nós? Então, por isso que quando as pessoas chegam até mim, eu digo, nada como uma boa noite de sono para solucionar aquilo que eu não pude realizar ainda. Porque tudo é mental. Outra situação bacana, construindo mente sadia, nós temos a doutrina, o Espiritismo. Então, eu carrego comigo, estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas, e a gente, como exerce a mediunidade, livro que estuda sobre mediunidade. Então, eu recomendo o Livro dos Médiuns, ou livros que vão em busca de como lidar com essa mediunidade. Eu vou aprofundar isso, para a gente não deixar se perder pelas influências externas. É por isso que eu tenho um carinho muito especial quando recebo essa oportunidade aqui na Casa Espírita. Aqui é mais fácil, porque aqui nós estamos todos com a mente semelhante. É por isso que eu olho para você, eu sei a luta, os desafios que você passou para estar aqui nessa noite. Eu sei. E você que está me ouvindo na sua casa aí também, eu sei. Não é fácil estar dentro do centro espírita, numa igreja católica, evangélica, ou numa yoga, não é fácil. Por quê? Nós estamos lá na mente espiritual. E nós estamos convivendo com o lado externo, que é a mente instintiva, que é da onde nós paramos. Então não é fácil. Então eu procuro de uma maneira com que aquela pessoa, ela é mais importante para mim, a pessoa que estou dialogando, no caso vocês estão me ouvindo aqui agora, vocês são muito mais importantes que eu. Mas todas as pessoas que estão aqui no centro, têm que saber que o centro aqui é mais importante do que você, do que eu. Porque se não fosse o centro aqui, nós não estaríamos nos reencontrando. Então, olha a gente tendo essa mentalidade que já não dá mais para caminhar sozinho. Quem caminha sozinho, com a mente sozinho,
Ele pode chegar primeiro, vai chegar cansado e não vai ter história para contar, porque ele não aproveita a caminhada. Porque o gostoso não é meta, objetivo concreto. O gostoso é a caminhada, jogar conversa fora sadia, construir essa mente sadia. Mas o quê? Tudo na vida tem dois pontos de vista, perto, longe, escuro, claro. Tudo tem. Então, se eu aprender, esvaziar a minha mente, compartilhar, ou seja, dividir aquilo que eu sei, mas ouvir o ponto de vista do outro, eu estou construindo essa mente sadia. E o que é mais legal, vou dizer de coisas práticas, no dia a dia, principalmente ali no lar. Porque eu costumo dizer que no lar é a nossa pequena família. É ali que nós escolhemos aquele parentesco corporal para reajustarmos com esse parentesco corporal. Nós escolhemos a dedos. Nós escolhemos nosso pai, como o pai escolhe nossos filhos, nós escolhemos a nossa esposa ou vice-versa. Escolhemos até a sogra, viu, Varu? É a sogra que nós escolhemos. Eu amo a minha segunda mãe. É a minha segunda mãe, meu sogro, tudo escolhido. Olha, verificando esse corpo mental, e a gente tem esse nível de consciência na nossa mente, que eu escolhi as pessoas para aprender com elas. Eu aprendi, escolhi para aprender com elas. E o mais gostoso que eu quero dizer para vocês, o sol. O sol, olha, o Zé Antônio, você é queimadinho, viu? Olha, fica de lado que eu preciso de um branquinho aí. Ele faz isso com a gente? O Zé Antônio, você é alto, você é muito alto. Vou pegar uma baixinha, ele faz isso com a gente? Então o sol, ele vem com seus raios iluminando todo mundo. Olha, buscando essa belíssima oportunidade lá na nossa via intuitiva, que nós escolhemos a dedos tudo. Agora vocês vão dar risada. Até essa voz linda, bonita, maravilhosa, rouca, que é a minha, eu que escolhi. Eu que escolhi essa voz. Estou fazendo a pausa por quê? Nada na nossa vida acontece ao acaso. Nada, 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 nada. Nada. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, olha, a gente aprender com os diferentes. Não é uma benção aprender com os diferentes? Olha, a gente aprender com aqueles que nos tratam como indiferentes. Por que que a pessoa diferente, muitas das vezes a gente não tem aquela simpatia com ela? Porque na nossa mente, nós estamos enxergando o que a gente era ou o que a gente é. O que vocês acham? Nós estamos enxergando o que a gente era ou o que a gente é? Aí cada um chega à sua conclusão. Olha o que eu faço, eu olho para uma situação, eu não vou apontar o dedo, né, porque é uma tremenda covardia, estou apontando 2 dedos para ele e 3 para mim. Eu tenho um colega que ele fala que ele é o rei do ranço. A situação de sair daquele ranço, tira fora do controle da situação. Então, quando eu vejo as situações, o que eu falo? Ao Zezão do passado, eu agradeço que aquela pessoa, aquela situação, está me mostrando que eu era. Aí depois eu toco aqui no meu coraçãozinho, Zezinho, você melhorou muito, hein, cara? Eu estou agradecendo aquela pessoa. Quero construir mente sadia. Então eu tenho que agradecer. Ser bom com quem é bom, todo mundo é. Olha, buscando esse nível de consciência, a gente construir essa mente sadia. Então a gente vai na oração, a gente vai com o livro dos Espíritos, 1018 perguntas, a gente vai com o Evangelho segundo o Espiritismo, só que a gente procura trabalhar daquele olhar que Jesus sempre olhou para a gente. Olha, gente, que eu devoro livros, tá? Eu não encontrei, quem está me ouvindo aqui presencialmente, quem vai me ouvir aí no YouTube, eu não encontrei nenhuma literatura ainda que fala que Jesus colocou alguma condição para a pessoa chegar perto dele. Jesus não colocou nenhuma condição. Vamos pegar a passagem lá de Zaqueu, né? Zaqueu despertou na mente dele que ele estava lá com aquele peso tremendo e ele era tão pequenininho que ele foi naquela árvore lá, sicomoro, lá em cima, tão pequenininho, que ele queria ver Jesus. Jesus está passando entre a multidão, olhou naquele olhar de Zaqueu, né? Aquele magnetismo, ectoplasma.
Zaqueu, desça daí que hoje eu vou alojar, me hospedar na tua casa. Olha lá na mente de Zaqueu, está transformado, renovado. Esse é o Jesus que eu conheço. Então Jesus não fala feio, bonito, não. Jesus acolhe. Muda de vida, senão não me segue. Pelo contrário, acolhe, é pertencente. Aí, como Jesus já estava preparado, embora, né, as mentes das outras pessoas, mas como? Ele é corrupto, ele extorque, ele cobra não sei quanta partia lá dos estrangeiros, tudo, para ter vida fácil. Mas ele olhou na mente de Zaqueu, está preparado, só precisava daquela oportunidade. E eis que Zaqueu fala, a partir de hoje, encontrei dentro de mim, eu devolvo 400 por lá, vezes mais do que eu extorqui. Então, este é o Jesus que eu conheço, que eu vivo. Então, a pessoa que está ao meu lado, eu preciso de você para ter uma mente sadia. Mas quando a gente não busca a oração, a gente deixa se levar pela influência externa, desculpa o que eu vou falar, mas tem que dizer para ajudar. Só muro da lamentação. Tudo é difícil. Para analisar, você tem um lar, ou tem uma casa, aquele lar, tem cheio de móvel, aquela casa grande, aí de repente não está com a mente sadia, nossa, essa casa é muito grande, porque muitos móveis, essa roupa não sei o que tem, você tem que, a vida toda queria ter uma chácara, não é errado ter chácara, nossa, mas me dá trabalho, porque a piscina me dá trabalho, tudo que você tem hoje foi o que mais você pediu para ter. E por que você não é feliz com o carro que você tem, com a casa que você tem, com tudo que você tem? Essa mente. Então tudo hoje que você reclama, a influência externa, é o que mais você pediu e graças ao seu esforço, com o seu merecimento, você tem. Então por que não vibrar com o que você tem? Então nós temos que ter um cuidado com essa influência externa. O filme que a gente assiste, a série que a gente assiste, a novela que a gente assiste, o livro que você lê, as pessoas nas quais você convive. Essa influência externa. Por quê? Nos influencia. Porque nós estamos voltando hoje da onde nós paramos. E nós queremos o quê? A reforma íntima. Então, não é o outro que desvencilha a gente. Mas é aquilo que eu penso na minha mente, que eu alimento a minha mente. E como que eu estou alimentando a minha mente? Do lado do ter? Quando eu estou no ter, poder aparecer e parecer, eu estou voltando naquela programação que outroras eu não tinha esse conhecimento espiritual, que era o meu espírito que governa tudo isso. Não é errado ter, mas vamos colocar primeiro o ser. Porque quando você ter, como eu falei o exemplo aí da casa, do lar, da chácara, você vai vibrar. Não é errado o carro que você tem, a moto que você tem, mas pensa com essa mente sadia. Não vai ser perguntado quando você for do lado de lá, você teve quantas mansões, quantos carrões, quantas chácaras, não é isso. Mas quantas pessoas você caminhou, levou no teu carro, na tua chácara, isso vai ser perguntado. Então não é pecado ter nada, mas ter essa mente sadia que outros devem aproveitar da mesma maneira que você está aproveitando também. E vai ser perguntado para você ter isso, ter aquilo. Como que o teu dia a dia com a tua esposa, com os teus filhos? Porque muitas das vezes, para ter algo, mas a esposa, o pai, a mãe, os filhos, fica tudo, a Deus dará, né? Então, isso que nós temos que analisar. Então, olha a gente buscando essas mentes sadias, nós temos que ter o bom humor. E como ter o bom humor nos dias atuais? É muito fácil. Facílimo. Aquilo que eu gosto sempre de citar Jesus.
Quem quiser ser o maior, que aprenda a ser o menor. Quem quiser ser o primeiro, que aprenda a ser o último. Quem quiser ser um grande divulgador, igual eu estou fazendo aqui, que aprenda a sentir. Então eu estou falando, eu tenho que ter consciência que vocês estão me ouvindo lá, tem sentimento. Então eu tenho que entender o que eu estou falando, não estou falando para vocês, é para mim. Eu tenho que respeitar o sentimento de vocês. Quem quiser ser um grande líder, que aprenda a servir. Já não muda tudo? Já não constrói essa missadia? Aí o que é mais gostoso, que Jesus fazia tudo em equipe. Tudo em equipe. E o que é mais legal estudando Jesus para ter uma mente sadia, que Jesus falava por parábolas. Parábolas são as historinhas, no sentido que a pessoa que está naquele momento lá possa entender a profundidade espiritual que está além daquela fala lá. Eu vou dizer, trazer de coisas práticas, como construir essas mentes sadias, nas nossas andanças por aí. Por isso que eu sempre digo, onde quer que me dê uma oportunidade, eu sou o maior necessitado e beneficiado. Olha que bacana. Eu vou passar de forma bem simplesinha para vocês aí, como construir essa mente sadia. Então, nas minhas andanças por aí, quando o seu Manuel me fez o convite, semana passada eu já falei o tema, então eu vou pesquisa de campo. Pesquisa de campo, eu vou trabalhando com as pessoas, para depois falar aqui. Eu não vou falar quem é, não vou falar quem é, mas hoje foi um instrumento para que eu pudesse falar de forma tranquila aqui. Não diga para Deus, não diga para Deus, você tem um problemão. Não diga para ele ter um problemão. Aliás, eu aboli da minha mente problema. Porque problema você não precisa falar, não precisa pensar que ele já vem. Palavra problema para mim não é problema. É desafio. Desafio, eu estou pronto para enfrentar. Então não diga para Deus, Deus, eu tenho um grande problema. Mas diga, já que você falar problema, que eu tenho um grande Deus. Então eu não vou falar para a pessoa se está feia, está bonita. Se está feia, isso é problema, mexer aonde que a pessoa está no sufoco. Eu simplesmente, olha buscando, estudando o Evangelho de Jesus e colocando na prática. Meus amigos, minhas amigas, imagina se Jesus dissesse para nós, olha o que a gente fala quando aponta para outra pessoa o seguinte, vê se tem diferença ou não, nisso que eu vou falar essa frase de Jesus. Imagina que você está com a cabeça a mil lá, a pessoa chega e fala, você está feio, você sabe que está mergulhado emocionalmente, psicologicamente, tudo aquilo lá. Está claro isso? Você sabe que lá, só que aquele emaranhado emocionalmente, psicologicamente, você sabe, mas você não consegue sair dali. Isso te apavora mais ainda. Porque você está com a tua mente mergulhada naquelas emoções, talvez não dessa existência, de outras existências. Eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Às vezes você vai lá na medicina e fala, isso é um caso que você tem patológico, ou seja, na patologia que está lá no teu corpo e tal. A doutrina espírita nos orienta que esse patológico é lá do teu espírito. É lá no eu que você é doente e por não ter uma mente sadia, a doença alojou no corpo físico. Mas quem está doente é o espírito. Então, quando você faz esse apontamento lá, talvez você não vai ficar nessa existência. É lá naquela situação que você não viu uma luz no final do túnel, então você fica daquele jeito. Olha o que eu vou dizer para vocês se Jesus dissesse o seguinte. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está convidando. Olha se ele falasse, igual quando você fala, você está feio. Eu vou ensinar para você o que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem uma diferença enorme? Ele está se colocando como superior, eu vou ensinar você como é o caminho, a verdade e a vida.
está te colocando lá embaixo e lá em cima, mas ele fala o contrário, ele toca no sentimento. Eu sou o caminho, a verdade da vida. Você é pertencente. Então, nas minhas andanças por aí, o que mais pessoas querem não é que você fica rotulando, faz isso, faz aquilo, não sei o que tem. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas não conseguem. As pessoas querem ser acolhidas. Só isso. Deixa ela desabafar, deixa ela falar. Aí dentro dela, puxa alguém, me aceita, eu sou pertencente. Ela começa a sorrir. Ela não está mais sozinha. Sabe o que você está fazendo com isso? Aquele corpo mental que você escolheu com essa pessoa, e ela está passando por essas provas, e ela sabe que pode contar com você, que naquele momento você vai ser o ponto de apoio com ela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer saber que você está passando, vem a mim. Vou te dar essa água, vai saciar a tua sede. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Sou manso e pacífico. Então o que eu mais vejo nas minhas andanças por aí, é por isso que eu falo, o dia para mim hoje não dá mais 24 horas. Tem que ter 48 horas, mas eu estou falando que tem que ter 72 horas, porque é tão gostoso a gente poder ver o olhinho brilhar, um sorriso naturalmente. É tão gostoso e não custa nada isso. Sabe por quê? Aí você vê aquela energia do mestre, com a tua mente sadia, aí você empresta os teus ouvidos para ouvir alguém, o olhar enxergando a pessoa, ela muda. Tudo se renova. E o que é interessante, para a gente já ir finalizando, olha você, esposa, tá? Construindo essa mente sadia. Ore para o seu esposo ou vice-versa. Você que está me ouvindo, reserva 15 minutinhos da semana, faça o evangelho no lar, reúne a família lá, senta ao redor de uma mesa, marca um dia específico naquele horário, com a espiritualidade ali, faça a leitura, 15 minutinhos, e deixa cada um colocar teu ponto de vista ali. Você está, não só do lado físico, mas principalmente o nível energético, tudo lá. Ah, mas em casa, um é de uma religião, outro do outro, não tem problema, faça você. Você está harmonizando ali. Você está fazendo, construindo essa mente sadia com a sua oração. É aquela programação que nós fizemos de vir com aqueles espíritos afins. Então vejam quantas coisas nós podemos fazer. Então olha lá, exemplos simples de fazer. Muito bem. Seu esposo chegou em casa. Receba com oração. Ele adentrou ali, você bateu o olho nele, ele já está aquele semblante carregado. Está daquele jeito. Chega ali, não precisa nem perguntar como foi o dia, você está vendo que está 1000, né? Estou aqui, você chegou, está tudo em paz, está tranquilinho. Não entra na linhagem intelectual racional, não. Chegou, está tudo beleza. Você já está mudando aquelas ondas mentais, aquela energia que foi carregada lá, e ele está segurando aquela energia para não descarregar em você, nas crianças principalmente. Olha você, esposo, como nós podemos construir essa mente sadia lá, no nosso lar e manter as paredes. Você chegou, a tua esposa está daquele jeito, está carregada mentalmente, porque não deu tempo de preparar o almoço, o jantar, qualquer coisa. Então você chega lá, utiliza também esse poder da oração mental. Calma, bem. Tudo bem, que eu posso fazer para te ajudar a acalmar? Mas olha, trabalhando ao contrário. Você instigando na parte intelectual racional. O que você tem? Você está desse jeito, não sei o que tem, bibi. A pessoa explode. Porque ela está querendo livrar daquela situação, você fica cutucando ainda. Vocês estão me entendendo? Quer construir uma mente sadia? A pessoa quer acolhimento, ela quer esquecer aquele momento, emocionalmente, psicologicamente. Então vejam, buscando Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, naquele momento só acolhe a pessoa. Você está buscando aquele corpo mental, isso é no trabalho profissional, no lazer, tudo. Acolhe a pessoa. Isso é construir mente sadia. Então, para a gente fechar legal, eu gosto muito de citar Madre Teresa de Calcutá. Madre, a senhora é uma santa.
humildemente ela dizia, só se eu for uma santa, meu filho, para viver na escuridão. Eu quero estar ali para ajudar todo mundo. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o repórter perguntou para ela, madre, desista, tudo isso você está fazendo, madre, isso aí é impossível consertar o mundo. Simplesmente, olha a mente sadia da madre, eu sei, meu filho, que eu apenas sou uma gota d'água no oceano, mas também entendo que sem essa gotícula d'água no oceano, você não vai ser o mesmo. Madre, tudo isso que ela faz e para os pobres, para as pessoas necessitadas, eu não faria nem com $1 milhão. Eu sei, meu filho, eu também não faria por $1 milhão, eu faço por amor. Então, olha a gente olhando para a gente hoje, construindo essa mente sadia, fazendo a oração, buscando, no nosso caso aqui, o Evangelho, Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas, os médios, estudando como trabalhar com a mediunidade. Você aí, na sua religião, que está me ouvindo lá, buscando essa essência do amor, entraremos em atrito e conflito. Então, nós vamos encerrar esse momento tão especial na nossa vida, agradecendo a espiritualidade amiga por essa noite maravilhosa.